It's on! English now, now, now. English now. Oh yeah, alright! Prepositions! Assunto cabeludo! Ou como diziam os militares americanos da Segunda Guerra, well, it's hairy! Exatamente! Assunto um pouco extenso, por isso eu vou precisar de 2 aulas para cobrir todo o básico. Ah sim, eu disse o básico. Teremos a primeira parte hoje, segunda parte semana que vem. E no final da segunda parte, um sensacional quiz para verificar aí o seu aproveitamento. Prepositions! As temidas preposições, as famigeradas preposições, mal faladas preposições. Todo mundo se queixa, fala que não entende preposição em inglês, que é terrível, que não consegue decorar, não entende qual é a lógica. E se é que existe lógica, na maioria das vezes o pessoal simplesmente vai te falar decora, aceita que dói menos. Se você tá nessa, simplesmente saindo decorando as coisas por aí, eu tenho boas notícias para você nesse sentido. Existe uma lógica, sim, há. Por isso eu gosto de começar esse assunto de preposições com um conceito, indo para a base mesmo. O que é uma preposição para começar o assunto? Responda rápido. Se você é uma pessoa normal, você não tem a menor ideia de como responder essa pergunta. A grande maioria das pessoas não vê sequer diferença entre preposição e artigo. Os dois tipos de palavra caem naquela categoria, palavrinhas pequenas que eu não entendo o que significam direito, que aparecem ali no meio de uma frase para atrapalhar a sua vida e encher o seu saco. Então vamos começar do começo. Vou te mostrar aí a palavra, você olha bem para a cara da palavra preposição e me diz o que quer dizer isso. Olha aí, vai lá, 3 segundos, olha bem para a cara dela em versão bilíngue, português e inglês, vai! Sim, você é falante de língua latina. Você olhou para a cara da palavra e imediatamente identificou as 2 palavras que estão coladas ali para fazer uma palavra só. Você identificou o prefixo pré, antes, na frente, e a palavra posição, que em português quer dizer posição. E é exatamente esse o conceito de preposição. São pequenas palavras que estão ali para descrever a posição das coisas. Dizer onde as coisas estão no espaço e no mundo. Preposição. Palavra diretamente destinada a descrever a posição, posicionamento, a localização das coisas e das pessoas no mundo e no espaço. Bom, problema 1 resolvido, já temos um conceito. Agora sim podemos cercar a natureza do problema. A natureza do problema. Por que é tão difícil para um brasileiro entender preposições em inglês? Qual que é o problema? O problema é que basicamente o inglês tem uma noção de localização mais precisa e mais exata do que o português. É um desses terrenos em que o inglês, que tem essa fama de língua que simplifica tudo, efetivamente complica e sofistica o uso de palavras. Por exemplo, em português você resolve quase tudo em termos de preposição com apenas 4 preposições. São essas aí. Preposição em, preposição para, que eu vou deixar aqui junto com a preposição a, já que elas podem mais ou menos se substituir. Para é um sucesso maior no Brasil, os portugueses gostam de a, vou deixar as 2 na mesma caixinha. Preposição 3, de, e preposição 4, com.
E você faz quase tudo em português do Brasil com essas 4 palavras para localização. Não só localização, mas eu vou te dizer também que preposições são essas palavrinhas que acompanham muitos verbos e compõem o sentido do verbo. Você vai pensar nos seus verbos em português aí, falar de, falar com, ir para, vir de, etc. e etc. E vai ver que de fato você consegue colocar a vasta maioria dos verbos em português junto com uma dessas 4 preposições. Ora, de quantas você precisa para fazer a mesma coisa, cercar o basicão em inglês? 10. 10. Sim, para fazer a mesma coisa que você faz com essas 4 em português, você vai precisar de mais palavras em inglês. Isso quer dizer que as preposições em português estão acumulando a função de várias preposições em inglês, ou ainda de várias localizações, de vários lugares no espaço, que em inglês são situados de maneira bem específica e em português são mais ou menos generalizados. Então vou começar com a primeira. Vamos começar com o que acontece com a preposição em. E quando eu te digo preposição em, imagino que você vai pensar também nas variantes da preposição em. Você pode juntar em mais artigo o e fazer no. Em mais a, na. Em mais os, nos. Em mais as, nas. Já vou te dizer que isso está acontecendo em português, uma junção preposição mais artigo, mas em inglês você vai manter tudo separado. A preposição não vai juntar com o seu artigo. Se você tiver na dúvida do que é artigo, pode voltar na aula de artigo. Essa aula aqui, ó. Sim, esses conceitos de gramática têm que estar claros para você. Ainda que alguns cursos insistam em dizer que não. Com o meu método, 15 minutos por dia, em 8 semanas, você fica fluente em inglês de maneira divertida e sem gramática. Não, isso é bobeira. Para com isso. Gramática é fundamental, certo? Tem algumas pessoas que têm uma intuição tão boa de gramática que não precisam exatamente aprender os nomes das coisas para saber o que é o que e consegue efetivamente intuir isso e usar isso de maneira muito eficaz sem saber a nomenclatura. Existe. É a minoria da população. Saber gramática é uma grande ferramenta imprescindível nessa grande viagem por um território estrangeiro que é uma língua estrangeira. Você não vai querer encarar um território estranho sem nenhum mapa. Muito bem, voltemos aí à preposição em mais a, e eu vou te dar 3 frases aí. Frase 1. Tem café na xícara? Frase 2. Clássica. O livro está na mesa. Frase 3. Eu estudei na USP. Eu estudo na USP. Pensou em todas, você viu que eu usei na, em mais a nos 3 casos em português. Ora, cada um desses casos é um caso diferente em inglês. E a preposição em vai se trifurcar em 3 preposições, 3 palavras diferentes em inglês. Você já reconheceu aí? In, on, at. Conferindo. Frase 1. Is there coffee in the cup? 2. The book is on the table. Eu disse book. Frase 3. I study at USP. I studied at USP. At the University of São Paulo. Reparou, nos 3 casos está a preposição separada do artigo aí. In the, on the, at the. Qual a diferença entre as 3? A noção de localização existe muito bem na cabeça de quem fala português, mas essa noção não está separada em palavras diferentes. In. Sim, o café está na xícara, dentro da xícara. O livro está on the table, em cima. In, on. Muito bem, outra coisa que você tem que saber é que toda preposição começa nesse histórico de localização. Começa de maneira literal para localizar, para posicionar as coisas.
Mas você sabe que as palavras vão evoluindo dentro de uma língua e começam a ter seu uso ampliado. Muitas preposições que tinham uso literal no começo têm uso simbólico, metafórico alguns séculos depois. Milênios? Então, às vezes, para chutar bem qual vai ser a sua preposição naquela situação, você vai ter que reconstituir o imaginário visual que deu origem à expressão. Na internet, por exemplo, você pode achar que está dentro da internet, ou na web, um grande balde em que você coloca coisas. Mas isso só vai acontecer se você não conhece os usos originais das palavras net e web. Se a sua memória visual está funcionando bem e você conhece as palavras, você vai ver aí, web, você vai imaginar isso. A spider web, a web. E net, você vai imaginar isso aí, net. Rede dá, claro, origem a meio arrastão, que se chama fishnet. E, é claro, depois, internet, uma rede interconectando computadores. Tanto no caso de rede, quanto no caso de teia, você não tem dentro. É on the web, on the internet. Tem que conhecer a palavra. E para fazer sentido, você tem que reconstituir que imaginário visual deu origem àquela expressão. Às vezes é impossível, mas às vezes dá para intuir. Resta ainda essa preposição at. A preposição at. Originalmente, at significava justamente localização precisa. Precise location. A partir daí, temos no começo, at the beginning. No fim, at the end. E nesse ponto, at this point. At. Precise location. That's the original use. Esse é o uso original da preposição. Com o tempo, ela foi ficando mais simbólica, mais metafórica. Sim, no caso das línguas em geral, você geralmente parte de uma situação concreta, de um exemplo palpável do mundo real, para os conceitos abstratos. No caso das preposições, não é diferente. Você parte de localizações concretas, reais, do mundo físico, para associações completamente abstratas. E é isso que acontece com todas as ideias de espaço e tempo. Tempo é uma abstração derivada da ideia de espaço. Em toda a língua, em inglês não é diferente. Preposições que eram originalmente usadas para localização no mundo físico passaram a designar também ideias de tempo. E isso vai se concentrar justamente nessas três aí preposições in, on e at. No imaginário inglês, temos uma associação visual que vai do grande para o pequeno em termos de in, on, at. In vai funcionar para seus grandes territórios. In São Paulo. In. Você imagina São Paulo, in São Paulo. In a city. In São Paulo, in Brazil, in China, in the US. Se você estiver imaginando estados, cidades, países, in. Mas on Paulista Avenue. On. Você vai imaginar os prédios e tudo que está na Avenida Paulista on Paulista Avenue. Contato físico. Não dentro da avenida, mas em cima da avenida. E o at vai ficar com a localização precisa do número dos prédios. At number 300 on Paulista Avenue em São Paulo. A mesma associação que vai do grande para o pequeno vai se reproduzir simbolicamente nas noções de tempo. Você vai imaginar in para qualquer ano, in 1984, in 1945. E para todos os seus meses, in December, in January, in May. Você vai imaginar on para todos os seus dias da semana, on Thursday, on Saturday, on Monday. E igualmente para todos os dias do mês. On the 1st, on the 11th, on the 23rd. E a localização precisa de tempo vai usar at para suas horas. At 4 o'clock. On Monday, in December. On, in, at são as três mais frequentes. Elas aparecem o tempo inteiro.
Temos at, localização precisa, e at, uma preposição mais ligada a uma ideia do que a um lugar físico. Um conceito um pouco mais difícil de abarcar. Nesse caso da universidade, temos a impressão de que a universidade pode se localizar em outra parte da cidade, pode estar no Largo São Francisco, pode estar ali no campus, pode até se mudar para a Zona Leste e continua sendo a Universidade de São Paulo at the university. Por isso, at vai ser a sua preposição para toda instituição, any institution, incluindo qualquer escola e qualquer firma em que você trabalhe. Nomes de empresa, escolas, instituições no geral, at. Na Microsoft, na Coca-Cola. No Google, se você trabalhar lá, at Google. Em muitos casos ela vai significar exatamente isso, como no caso do seu e-mail, que está aí dentro da web, dentro da internet, numa localização precisa dentro de um endereço, e aí ele é representado por esse símbolo aí, que se chama justamente at, o símbolo que representa a preposição at, como é o caso de dual.linguafranca@gmail.com. At USP, precise location, at USP, institution, espaço psicológico. Muito bem, temos muito assunto. Assunto que será dividido em duas partes. Vai se preparando. O assunto de hoje vai ser acumulado com o da semana que vem no sensacional quiz final. Vamos encerrar exatamente aqui. Semana que vem eu volto com a segunda parte desse vídeo. A verdade sobre as preposições em inglês. The truth about prepositions in English. Don't miss it. Be here next time. Be here for next class. For now, English Now is off.